Bom, a nossa matéria de armatiologia também, a doutrina do pecado, nós estamos conhecendo o que é pecado e estamos quebrando alguns paradigmas, tá? Aquilo que eu disse para os irmãos e as irmãs aqui, tem um senso comum que é o achismo, ouvi falar, eu acho que é assim, e tem a doutrina é o estudo sistemático, tá? Então vamos lá, continuar aqui. O referencial ontológico absoluto é Deus. Isso significa que todas as ofensas esbarram no ser divino e vão de encontro à sua pessoa. Isto e aquilo é pecado quando se choca contra a natureza de Deus, e em grau infinito é Ele quem determina o que lhe ofende. Isso significa que o pecado não ofende a Deus por ser pecado, mas porque Ele determina o que é pecado ou não, como no caso de Adão. Aqui a gente já está entrando no nosso terreno propriamente dito. Escuta, o referencial absoluto é Deus. O que é referencial? É aquilo que está perto, longe, alto, baixo, né? Por exemplo, você pega lá vários tons de azul. Você tem que ter um desse azul aí que é o referencial para você dizer: isso aqui é azul claro, isso aqui é azul escuro. Se você não tiver dois tons de azul, não tem como dizer azul claro, azul escuro, é azul, né? Então o que acontece? Deus é o referencial absoluto, que significa que Deus é o paredão. Pensa num paredão que se estende para lá e para cá, para os dois lados. Pensou? Agora pensa num paredão que se estende para cima. Você olha e você não consegue enxergar o fim dele. E um paredão que você olha para baixo assim, você não vê base. Deus é um paredão, quer dizer que Ele é a barreira. Tudo que vai passar tem que passar por Ele, esbarra nele. Todo pecado que acontece no mundo, todo pecado que acontece, pecado dos anjos, a gente estudou em angelologia, dos demônios, pecado de Adão, pecado da raça adâmica, todos os pecados passam por Deus, chega no paredão e encontra Deus. Todos, isso aí é demais. Agora você tenta imaginar o seguinte: um ser santo, absolutamente santo, puro, sabe, justo, gracioso. Como que os pecados começam a chegar nele, no paredão, e ofendê-lo, vão batendo nele? Alguém pensou lá mal no seu coração contra o seu irmão, bate em Deus. O outro foi lá e ofendeu com palavras, bate nele. O outro foi lá e matou, bate nele. O outro foi lá e planejou um assalto, bate nele. Todas as ofensas e todos os pecados agridem a natureza de Deus, a pessoa de Deus, é tudo, todos. O que não agride Deus? O que não é pecado, o que é santo, o que é justo, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é louvável. Então aquilo que é divino não ofende a Deus, passa pelo paredão, de um lado para o outro, porque faz parte da natureza de Deus. Mas aquilo que é pecado bate no paredão e fica, não passa para o lado de dentro, quer dizer que não contamina Deus para o lado de dentro, mas fica do lado de fora. Então você imagina um camarada que foi lá e fez uma parede branca como essa parede da igreja aqui, aí alguém veio aqui e pichou palavrões, xingamentos, colocou fotos aqui de ofensa, pornografia, imoralidade. Quando você chega aqui, você vê um escândalo. É o que está acontecendo em relação a Deus. Tudo o que acontece de mal bate no caráter divino, no caráter de Deus, só que bate em tom infinito. Imagina uma pessoa que ela tem sensibilidade à música, sensibilidade à música, mas uma sensibilidade assim, ela não pode ouvir notas agudas, ela não pode. Aí você pensa essa pessoa, aí ela chega aqui na igreja, ela não pode ouvir notas agudas, pega o guitarrista e começa a solar aqui só música com nota lá em cima, aguda. Essa pessoa vai ficar aqui dentro? Não, porque isso aí dá dor nos nervos, dor na cabeça, dor de dente, dor de estômago, uma irritação. A pessoa não consegue, porque ela é sensível a notas agudas. Tem pessoa que tem hipersensibilidade a notas agudas, hipersensibilidade. A pessoa não pode ficar. Agora, e Deus? Deus é hipersensível ou infinitamente sensível a qualquer mal. Ofende a Deus, ofende diretamente, é na barba dele, é no olho dele. Os profetas disseram:
tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Os profetas disseram. Deus não pode simplesmente, agora você vai entendendo o tamanho da grandeza da santidade de Deus. Aqui está Adão, inocente, não tinha comido da árvore do conhecimento do bem e mal. Com Eva, Deus está olhando. Aí Deus dá uma virada para cá. Quando Deus vê que ele vira o olho, está o Adão em pecado, cometeu o pecado. Deus não pode ver o mal, porque aquilo imediatamente agrediu a natureza paterna de Deus, criadora, santa de Deus. Foi de imediato. Aconteceu lá, pegou aqui, pegou no coração, bateu direto. E é aquela corda que fica tocando infinitamente, sabe aquele solo de guitarra eterno? Isso é um pecado eterno. Você pecou contra Deus, eterno. Isso não tem como, não tem reparo, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Só que a morte, ela não repara a ofensa de pecado. Uma coisa é a morte, outra coisa é o pecado. O pecado tem que ser reparado. Deus está ofendido, bem? E Deus está ofendido em grau absoluto, porque Deus não pode se ofender assim em grau relativo. O que é grau relativo? Vai passar. Isso aí é relativo, entendeu? Aquilo que passa é relativo. Aquilo que não passa nunca é absoluto. No caso de Deus, Deus não pode se ofender relativamente. Ou Deus se ofende, aí atinge absolutamente a Ele, ou Deus não se ofende. Sim é sim, não é não. Daí vocês já começaram a entender aqui, tá bom? Já deu uma clareada. Os 3 parágrafos anteriores, tá bem? E esse quarto aqui, ó. E aí a gente diz aqui o seguinte, ó: isto e aquilo é pecado quando se choca com a natureza de Deus em grau infinito, pois é Ele quem determina o que lhe ofende. Isso significa que o pecado não ofende a Deus por ser pecado, mas porque Ele determina o que é pecado ou não, como no caso de Adão. Para ofender a Deus, não é qualquer coisa, bem? Não é qualquer coisa para ofender a Deus. Deus não é melindroso, Deus não é um ser ressentido, sabe? Ele é sensível ao bem, como Ele é sensível também à transgressão. Então, para ofender a Deus é o seguinte: tem que ser alguma coisa que Ele diz que ofende a Ele. Se Ele diz isso me ofende, isso o ofende, como no caso que eu tinha dito para vocês aqui anteriormente, né? A pergunta do pastor João sobre a transgressão. O que é a transgressão? Em face da lei. Eu tenho uma lei, aí eu vou lá e eu transgrido a lei, eu agrido ela, né? E aí aquilo que eu faço se repercute. Então o que acontece? Deus não ia se ofender com Adão se ele fizesse qualquer outra coisa. Podia fazer qualquer outra coisa. Adão só não poderia fazer aquilo que Deus determinou. E o que é aquilo? Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Só isso. Adão não tinha 2 mandamentos, 3 mandamentos, 4 mandamentos. Adão não tinha. Adão poderia fazer tudo que ele quisesse. Não havia lei para ele, nenhuma lei. Porque a única ofensa que ofenderia a Deus, a única, é se ele comesse da árvore do conhecimento. A única. Poderia cortar o galho da árvore, que eu estou conjecturando. Vai lá e cortou os galhos da árvore. Não ofende, porque o mandamento é não comerás. Bem, podia fazer a casa dele na árvore, não tinha problema nenhum. Bem, não teve problema nenhum. Andar nu com Eva, problema nenhum. Sabe? Falar para os macacos saírem do jardim dele, podia, porque ele podia governar os macacos, os elefantes, as girafas. Ele era o dono da terra. Ele só não tinha uma coisa: a árvore não era dele. A árvore do conhecimento não era dele. Deus colocou uma cancela ali, porque era a única ofensa, a única coisa que ofenderia a Deus era aquela árvore. Agora você imagina o tamanho do mundo. Se Adão falasse o seguinte: olha, eu vou dar uma andada pelo mundo, a pé, para conhecer o que é o mundo, eu vou nadar por aí afora, sabe, eu vou viver. Ele poderia ter vivido lá uns 5.000 anos sem nunca ter passado perto da árvore. Por quê? É uma árvore só, não são 2 árvores, não tinha árvore do conhecimento para tudo quanto é lado. Tinha uma árvore no centro do jardim, o resto era tudo dele. Aí você vai entendendo o tamanho da ofensa do Adão. Tamanho da ofensa. A única coisa que foi de podado é o que ele queria. Aí vem a lei falando: está vendo a concupiscência?
concupiscência como que ela é, ninguém sendo tentado diga, o apóstolo Tiago escreveu, ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado, porque cada um é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência, a cobiça. O negócio está feio, Adão. Deus é o referencial absoluto, nada ofende a Deus, nada, exceto aquilo que Deus diz que ofende. Quer dizer que o pecado para Deus não é pecado porque é pecado, ou seja, o pecado não existe sozinho, tá? O pecado ele vai depender de alguém para fazer ele, e só é pecado aquilo que Deus diz que é pecado. Se Deus disser que é pecado, mas se Deus não disser que é pecado, não é pecado. Por exemplo, Pedro tem uma visão, e na visão ele vê lá que um lençol desce, está cheio de quadrúpedes dentro do lençol, animais impuros, animais que não poderiam ser oferecidos em sacrifício. Aí uma voz do céu pegou e disse o que para ele? Mata e come. Os animais estavam vivos dentro do lençol. Aí quando ele olhou lá, uns bichos feios, sabe, impuro, carne de porco. Aí o Pedro pegou e disse: não, eu nunca coloquei coisa comum ou imunda na minha boca, não vai ser agora. Aí Deus disse: não torne-se impuro aquilo que eu purifiquei. Até aquele dia era impuro. Os gentios, né? Os gentios, a gente. Até aquele dia, os animais impuros representam os gentios. A partir de Cristo, os gentios não são mais impuros, estão purificados. Quer dizer que Deus disse: até aqui é pecado, a partir daqui não é mais pecado. Até aqui a lei dizia que era pecado, agora eu estou tirando a lei e estou dizendo: isso aqui está puro. Então o que é o pecado? Pecado é aquilo que Deus disse que é pecado. Vou dar um exemplo bem escandaloso para vocês aqui. Prostituição é pecado. Só que tem um profeta no Antigo Testamento que Deus falou: vai na casa das meretrizes e toma uma das filhas de prostituição para ser a sua esposa, entra a ela. Oséias. Todo o tempo a prostituição é pecado. Deus não mudou de ideia, mas para aquele profeta, naquela situação, naquela circunstância, Deus disse: é uma das filhas de prostituição que você vai tomar para tua esposa. E não disse isso só uma vez, não, disse 1, 2, 3 vezes para o profeta. Mas não é pecado? É pecado, mas naquela situação o que Deus fez? Nessa situação não vai ser, para você, Oséias, não vai ser, porque vai ser um sinal profético. Quer dizer que ele liberou então para poder os homens irem na casa do meretriz? Não, não liberou. Não liberou, porque naquela situação do Oséias não é pecado, porque quem determina o que é pecado é Deus. É Deus que fala o que é pecado ou não. Nós não podemos aí matar as crianças, não é verdade? Só que no Antigo Testamento Deus falou: mata ao fio da espada, homem, mulher, e as crianças e o gado, todo mundo. No Antigo Testamento. Que é Deus quem diz o que é pecado e o que não é pecado. Aqui a gente começou a deixar nosso estudo mais pesado. O que é pecado? É aquilo que Deus diz que é pecado. Isso é pecado. Se Deus não disse que é pecado, então não é pecado. E como que eu vou saber o que Deus disse que é pecado ou não? Aí a gente vira escravo da Bíblia. Escravo da Bíblia. Que a gente não sabe. Tem que ler a Bíblia para ver o que Deus diz que é pecado e o que não é pecado. Está no livro. Um dia desse, por exemplo, um dos irmãos do grupo do Teólogo de Fronteira, ele perguntou para mim, porque o apóstolo João falou o seguinte: olha, aquele que comete pecado é do diabo, né? Aquele que é de Deus não peca. Aí ele me perguntou: que pecado é esse? Quer dizer que se eu cometo um pecado eu já não sou mais de Deus? Como que você resolve isso aí? Você tem que ler o livro para poder saber do que o apóstolo João está falando, de que pecado que ele está falando. Aí eu expliquei para eles que é um pecado específico, tá bem? É o pecado de negar a Cristo. Se você negar a Cristo, de acordo com as Escrituras, aí você comete um pecado, porque você negou a Cristo. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus.